Olá, pessoal, bom dia. Deixei alguns minutinhos aqui para os participantes entrarem. Provavelmente algumas pessoas ainda vão entrar aqui durante a minha iniciação aqui do webinar. Mas a gente queria já iniciar, até para respeitar quem entrou a tempo. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos, explicar um pouquinho qual é a ideia desse webinar. Ele foi uma iniciativa pensada aqui pelo time comercial de distribuição terceiros, para ser um espaço mensal para compartilhar tanto com parceiros quanto com clientes a visão da Bradesco Asset para o mercado, falarmos também dos nossos principais produtos e a gente vai aproveitar para usar esse momento para trazer algumas novidades ou atualizações, até mesmo da Bradesco Asset ou da grade de produtos para vocês, tá bom? A gente começa neste mês com a participação do nosso especialista de portfólio, o Rafael Vovodic. Mas antes de passar a palavra para o Rafa, inclusive, quero lembrar a todo mundo que a área de perguntas vai estar liberada ao longo da reunião. Então, vocês podem utilizar para mandar perguntas e dúvidas, que a gente vai buscar abordar tratar essas dúvidas aqui mesmo, tá joia? Bom, eu espero que todos vocês aproveitem o conteúdo, ele foi pensado para vocês. E é isso, Rafa, é com você então. Opa, obrigado, Nai. Imagina. Bom dia a todos. A gente vai dar início aqui. Então, em relação ao material, pessoal, a gente pensou em fazer primeiro uma apresentação em relação a cenário, né? Acho que a gente está num momento bem interessante para falar do cenário Brasil, principalmente nessa discussão em relação à política monetária, se a gente vai ter mais uma alta de juros ou não, se a gente vai, quando a gente vai conseguir ver um processo de corte de juros no Brasil. Depois passar um pouco sobre fundamentos em relação às estratégias de investimentos aqui, então falar um pouquinho do que a gente está vendo nas curvas de juros, falar um pouquinho sobre o mercado de crédito, também pincelar um pouquinho sobre o mercado de renda variável. E para fechar, aqui a Nai vai falar um pouquinho sobre os produtos, sobre alguns dos produtos que a gente tem dentro da nossa grade de investimento. Então, sem mais delongas aqui, começando aqui pela parte de cenário macro, eu vou trazer só um slide de global, depois eu vou focar, acho, boa parte do cenário na questão de Brasil. Mas na parte de global, acho que tem alguns pontos importantes, e focando principalmente em Estados Unidos, né? Acho que é um ponto muito relevante que a gente vem assistindo nos Estados Unidos. Acho que as questões de tarifas, né? As tarifas trouxeram muita volatilidade em torno dos ativos como um todo, seja os ativos de renda fixa, tanto quanto os ativos de bolsa norte-americanos, que acaba impactando uma boa parte do mundo, do restante do mundo como um todo. Acho que um bom questionamento que a gente se faz e que o mercado se faz está em torno das questões fiscais dos Estados Unidos. Então, hoje, a gente tem uma expectativa não muito positiva para a questão da consolidação fiscal. A gente viu nos últimos dias, a Moody's foi a terceira casa que coloca um rebaixamento em relação à nota de crédito dos Estados Unidos. Isso está muito em torno de consecutivos, né? São anos consecutivos em torno de um déficit fiscal bastante elevado, né? A gente está falando de um déficit primário, cerca na casa de próximo de 6% do PIB nos últimos anos, algo que chama atenção, né? Como a própria as agências de risco vem trazendo, ou como o mercado vem traduzindo, é que hoje você tem uma questão, um, um problema fiscal estruturado hoje nos Estados Unidos. E aí, quando a gente olha para as questões que estão sendo passadas ali dentro do Congresso, que agora vão entrar para discussão do Senado, o Beautiful Bill, né, que é a política, o primeiro pacote de política fiscal do novo governo Trump, ele não é algo que coloca aqui uma melhora em relação às questões de contas norte-americanas. Ele tem uma perspectiva de piorar as questões em relação, ele aumenta o número, ele diminui um pouco a receita do governo e também aumenta um pouco as questões de despesas do governo nesse curto prazo. Então é um ambiente que, com isso, principalmente quando a gente olha para as treasuries de 10 anos, de 30 anos, a gente vê elas num patamar muito pressionadas, né? Ontem elas fecharam aí próximo do patamar de 4,30. Elas vêm fechando nos últimos dias, né? Semana passada elas estavam até acima disso, próxima de 4,60, 4,70, a depender do fechamento do dia. Mas elas, dentro de uma média, né? Se a gente for pegar uma média histórica dos últimos 15, 20 anos, de uma treasury de 10 anos, por exemplo,
ela surfou em algo próximo de 2,5%. A gente está falando de, hoje, uma taxa de 10 anos, quase 2 dígitos padrões acima do normal, né, da sua média, em torno da sua média. Então, é um mercado que vem colocando uma necessidade de prêmio muito grande, em torno, principalmente, de uma conjuntura fiscal norte-americana bastante negativa. E se não bastasse, né, esse tema tão complexo que é a parte fiscal, né? Aqui no Brasil a gente está acostumado com fiscal, o gringo às vezes nem tanto, mas se não bastasse essa questão do fiscal, as questões de tarifas também trazem bastante volatilidade. O que chama a nossa atenção é que as incertezas elas devem continuar. Nas semanas, em algumas semanas atrás, a gente viu a Câmara de a Câmara a Câmara de Washington fazendo a trava das tarifas, né, impedindo que as tarifas existissem nos Estados Unidos. Depois o governo conseguiu uma sanção em relação a esse decreto. Agora a gente viu também na semana passada, a gente viu um conflito, falas tensas entre Estados Unidos e Europa. Acho que tudo isso coloca dentro de um painel para a gente que as incertezas elas devem continuar em relação ao tema. Acho que o ponto importante, né, o que a gente teve ontem, a gente começou a ter indícios que as negociações entre China e Estados Unidos elas devem ser retomadas, né? Ontem aí então teve a ligação entre o Xi e o Trump para começarem a ter que as duas principais economias globais tenham negociações, vamos dizer, mais fortes, mais estruturadas, mas de uma certa forma a gente aqui no Bradesco Asset trabalha com um cenário base hoje que a gente deve ter uma tarifa próxima de 30% da importação de produtos chineses para os Estados Unidos. E além disso, além dessa tarifa que é bem alta, né, se você comparar historicamente, você tem aí, de certa forma, tarifas setoriais que já vêm ocorrendo, né? Então, ontem foi um outro exemplo. Ontem a gente teve aí o primeiro dia, né, em relação ao início das tarifas em relação a aço e alumínio, por exemplo, que agora vão para 50%. E Brasil é bastante impactado, porque hoje o Brasil é o segundo maior fornecedor em relação a aço para o país norte-americano. Em torno de atividade e inflação, né, o que a gente tem olhado, né, e também falar um pouquinho de Fed. A gente vem enxergando um Fed que tem reforçado esse cenário de cautela, né? A gente até tanto na ata quanto no comunicado do Fed, mas também nas falas ali dos membros do Federal Reserve, eles vêm mostrando uma elevada nível de cautela em torno do tema. Na nossa visão, um pico de inflação ele deve ocorrer no terceiro trimestre desse ano. Então a gente ainda deve ter os dados do CPI, né, não mostraram de certa forma dados, né, uma elevação tão forte da inflação, principalmente na parcela de bens, que deveria ter um impacto mais forte na nossa visão, mas daqui para frente a gente tem uma perspectiva que deva sim ter algum impacto em relação à precificação de inflação, essa questão das tarifas e outras questões de políticas econômicas do governo norte-americano. E o ponto aqui importante, né, acho que está em torno de atividade. Nessa semana a gente teve um job claims, então um pedido de auxílio de desemprego vindo bem abaixo do esperado. Hoje a gente tem o payroll, e aí a gente começa a ver as questões como o mercado vem reagindo, né? E esse quadro na direita aqui me mostra basicamente que hoje o mercado tem dois cortes de juros, um corte começando em setembro, uma reunião de pausa basicamente em outubro e indo para um corte na reunião de dezembro, que é muito próximo do nosso cenário base, né? A gente também tem esses dois cortes no ano de 2025. O que difere hoje o cenário do mercado com o nosso cenário é que basicamente a gente teria só mais um corte em 2026 e o mercado consegue carregando aí mais cortes ao longo de 2026. A gente então tem a paralisação em relação ao Fed Funds no ano que vem em 3,75, seria um encerramento de ciclo de corte de juros no Fed, então a gente teria 3 cortes de hoje até começo de 2026. O mercado ainda carrega um pouquinho mais de corte ao longo do ano de 26, chegando numa taxa de juros próxima de 3,25. E olhando para a China, né, também olhando essa perspectiva, acho que, embora a gente ainda tenha um nível de incerteza muito elevado, o que o mercado vem fazendo, principalmente pela conta do alívio em relação às tarifas, né, porque a gente, querendo ou não, foram tarifas que saíram do patamar de 145% para 30%,
A gente viu um mercado fazendo uma revisão positiva em torno principalmente da atividade na China, então acho que isso impactou de certa forma positivamente alguns mercados como um todo, mas a gente ainda mantém um nível de cautela bastante elevado, principalmente pela baixa confiança do consumidor e do investidor, né? A gente vem olhando indicadores de alta frequência ali na China, e principalmente esses indicadores de confiança, eles vêm mostrando uma queda bem forte já nos últimos 12 meses acumulado. Então, de certa forma, as revisões foram altistas por conta das tarifas, mas de certa forma um nível bastante cauteloso, né? A gente mantém aqui um crescimento de 4,5% na economia chinesa para 2025. E aí, quando a gente abre para a questão de temas domésticos, né, a gente traz aqui 4 principais temas em que a gente vem discutindo na nossa mesa, né, na nossa mesa macro, que vão ter impactos em relação às precificações dos preços de ativos aqui no Brasil. Eu vou passar primeiro pelos 4, né, e depois eu vou tentar destrinchar um pouquinho do que a gente vem pensando em cada um desses temas. Acho que o principal tema que a gente tem hoje no Brasil, que vem tido um reforço muito grande por parte do Copom, tanto na ata quanto no comunicado, as falas dos membros do BC estão muito em torno disso, é a questão de atividade. E aí acho que a grande pergunta que a gente faz, né, a gente vai ter uma desaceleração da atividade de fato ocorrendo depois desse grande aperto de política monetária que a gente teve, né, ou a gente vai ter outros indícios, outros vetores que vão continuar puxando a atividade para cima. Então a gente vai discutir um pouco disso ao longo da apresentação. Além disso, que acho que está muito linkado a essa questão, essa dúvida da questão da aceleração da atividade, é sobre os novos estímulos fiscais. Aí a gente pode falar de crédito, estímulos fiscais, estímulos de crédito, estímulos até para fiscais como o BNDES, que tem no nosso radar atualmente, olhando daqui para frente, que pode impactar a atividade, principalmente olhando o horizonte aqui de 2025 e 2026. E aí acho que a grande pergunta por parte do Banco Central, né, é se a gente vai conseguir ver esse processo de desinflação se completar dentro do horizonte relevante e depois falar um pouquinho sobre essa configuração das eleições. De certa forma, está muito cedo para falar de eleições ainda, a gente está basicamente há 16 meses da eleição em 2026, mas a gente vem enxergado bastante temas, a repercussão sobre o tema tem ficado muito grande, principalmente de quem vai estar dentro dessa eleição como um todo, como os principais nomes, né? Então, a gente vai tentar resumir um pouquinho o que a gente tem escutado, do que a gente tem analisado em torno dessa questão. Bom, então começando por parte da atividade, né, acho que interessante começar falando sobre o dado que saiu na semana passada do PIB, né, e aí a gente começa olhando principalmente essa tabela da direita, e a gente tem dentro do PIB sempre duas maneiras de ver o PIB, né. A primeira é pela ótica da oferta, né, que olha pelas questões de agro, pela questão da indústria, pela questão de serviços, e chamou muita atenção que o PIB do primeiro tri de 2025 ele foi puxado, como normalmente é por uma questão de sazonalidade, ele é puxado principalmente pela questão de agro, né? E o agro teve um crescimento no primeiro trimestre desse ano contra o quarto do ano passado de 12% e um crescimento no ano contra ano de mais de 10%. Então ele foi um grande fator explicativo aqui em torno desse crescimento de 1,4% do PIB, olhando pela ótica da oferta. A indústria ficou um pouco de lado nesse trimestre, né? Mas também, quando a gente olha principalmente, e é um ponto de preocupação aqui em torno do olhar para frente, quando a gente olha o NUSI, né? Que é o quanto as indústrias estão sendo utilizadas. A gente continua vendo um NUSI muito elevado, então essa perspectiva, uma PIN que saiu ontem, também forte, surpreendendo. Apesar da indústria no primeiro tri ter dado uma certa desacelerada, ela vem mostrando os indicativos que ela não vem tão fraca assim. E olhando para o segundo trimestre, ela pode até ter uma certa retomada, de atividade ao longo do próximo segundo tri de 2025. E aí um ponto que chama atenção, que além além da parte agro, né, a parte de serviços também continuou muito forte, né? E aí acho que um crescimento de 0,3 na margem, tendo ainda um crescimento acima de 2% no ano contra ano. Isso mostra que o PIB hoje do Brasil ele não é só agro, né? Ele também tem outros fatores, serviços vem numa tomada muito forte de certa forma. E aí quando a gente olha pela ótica da demanda, também vem chamando muita atenção a questão de consumo das famílias. O consumo das famílias aqui com um crescimento no ano contra ano de 2,6%, que reforça esse cenário.
o PIB do primeiro tri não foi só forte por conta do agro. A parte ex-agro foi muito forte, comércio e serviço, principalmente, são fatores que vêm mostrando na margem uma atividade ainda bem elevada, que colocam em xeque essa dúvida que a gente tem, né? Será que essa desaceleração vai realmente ocorrer? E aí um ponto que chama bastante atenção, de certa forma, são as questões do mercado de trabalho. A gente continua a ver um mercado de trabalho muito forte. A gente teve aí nas últimas 4 leituras do CAGED, um CAGED olhando de maneira com ajuste sazonal vindo acima de 150 mil vagas. Quando a gente olha para o número de contratações e demissões, a gente continua vendo a margem uma pressão altista em relação a esse CAGED. Então, de certa forma, são números de atividade muito forte, com um número de emprego também muito forte, que acabam acarretando a nossa segunda dúvida, que é a questão do crédito. Aí o crédito que a gente consegue ver na margem também, ele também continua elevado. Então, de certa forma, aparentemente, parece que essa política monetária, ela, apesar de ela estar muito restritiva, ela ainda parece ter uma necessidade de passar mais meses, né, ter uma defasagem maior para conseguir combater os dados de inflação forte na margem. E aí, respondendo essa pergunta, né, se a gente vai ver essa desaceleração de fato ocorrer após esse grande aperto de política monetária, a gente acredita que sim, só que de uma maneira mais moderada. A gente olha ainda um crescimento próximo de 0,4% na margem para o segundo trimestre de 2025, e aqui a gente discute muito em relação ao segundo semestre, né? Quando a gente faz até um comparativo do que a gente tinha no início do ano de 2020, no início do ano de 2025, final do ano passado, muito se discutia no mercado uma possibilidade de uma recessão técnica no segundo semestre desse ano. Hoje a gente já olha de um PIB mais próximo do zero, tanto no terceiro quanto no quarto tri, mas também já discute uma possibilidade de ter uma alta do PIB, tanto no terceiro quanto no quarto trimestre desse ano, reforçando que teremos sim uma desaceleração da atividade, mas algo de uma maneira mais moderada. Outros vetores, principalmente o vetor fiscal, ele vem puxando de certa maneira, essa atividade para cima e de uma maneira bem forte nesse curto prazo. E aí, quando a gente fala olhando para frente também, o que a gente está olhando para novos estímulos, né? Aqui está dando um passo atrás, é interessante a gente ver o que ocorreu já em 2025. Em 2025 a gente já teve, aqui são valores estimados, porque alguns fatores eles ainda não foram concluídos, né? Mas a gente já teve a questão do crédito consignado, a gente já teve a questão do saque aniversário da FGTS, a gente teve a quarta faixa do Minha Casa Minha Vida ocorrendo, a gente teve tarifa social sobre energia, o Fundo do Clima do BNDES, o programa Acredita, a gente também tem ainda, não tem ainda o valor, mas a gente tem crédito para entregadores hoje de aplicativo ocorrendo hoje no Brasil. Todos esses estímulos que a gente tem olhado, seja eles fiscais ou parafiscais, eles estão rodando já próximo do patamar de 90 bilhões de reais em 2025. Até tentando relembrar do que é esse patamar, a gente teve em 2024 o pagamento dos precatórios, ali no final de 23, começo de 24, que também foi num patamar de 90 bilhões, e naquela época isso foi o grande fator que incentivou a atividade. A gente novamente tem um fator fiscal puxando esse vetor e que explica, de certa forma, esses dois vetores brigando, né? Na física a gente lembra, né? Quando você tem um vetor para a esquerda e um vetor para a direita, eles acabam se anulando e a atividade continua no patamar que ela está, num patamar bastante elevado. E olhando para frente, olhando principalmente para ainda em 2025, mas também em 2026, lembrando que a gente tem um ano eleitoral, a gente deve ter, dentro desse período, nos próximos 18 meses, a confirmação da isenção do imposto de renda. A gente tem uma pressão do governo, por parte da principal cúpula do governo, para a gente conseguir a prorrogação do programa Pé de Meia, um aumento do programa do Vale Gás. E o que a gente escuta bastante, tem uma preocupação bem relevante, principalmente olhando para 2026, é um potencial aumento do Bolsa Família na casa de 20 bilhões de reais. A gente sabe que isso, principalmente em anos eleitorais, é muito difícil de não ser aprovado. E com isso a gente entra numa dinâmica que o que aconteceu em 2025 já foi num patamar muito forte nessa questão, nesses vetores fiscais, e olhando à frente, a gente ainda continua com um nível de preocupação muito forte em torno desse tema, porque isso dificulta a desaceleração da atividade e dificulta principalmente o processo de desinflação, né? E aí quando a gente olha aqui, principalmente para a questão dos núcleos, né? Acho que
os núcleos, a gente retira os vetores de maior volatilidade dentro da cesta do IPCA e retira principalmente os itens que não são impactados pela política monetária. Quando a gente olha tanto pela média dos 5 núcleos, quando a gente olha pela questão de serviços hoje, o núcleo de serviços, a gente vê um processo de desinflação ainda num nível muito preocupante, né? Aqui no gráfico da esquerda, a gente tem a linha vermelha, ela é a variação de 12 meses, né? Hoje a média dos 5 núcleos está próxima aí está acima dos 5%, enquanto a média móvel de 3 meses, que é uma tendência de curto prazo em relação à variação dos 12 meses, ela ainda me coloca uma pressão altista, né? Então, de certa forma, é um número que vem nos preocupando bastante. E o que mais nos preocupa é esse gráfico da direita, que está atrelado à questão de serviços. E como a gente resolve a inflação de serviços? Qual que é que o livro texto de economia nos traz? É com atividade para baixo, é com o mercado de trabalho sendo enfraquecido. Sem isso, é muito difícil você ver na margem um percentual de inflação, principalmente na parcela de serviços, ter uma desaceleração. Então, com isso, reforça no nosso cenário, e aí acho que é o grande diferencial em relação ao que a gente tem contra o mercado ou não, que é a gente chegou ao final do ciclo de juros, né? Depois eu passo pela questão das eleições, então só para ter aqui um pouco essa questão do mapeamento em relação às nossas projeções, a gente chegou sim a um patamar de 14,75, que é o final do ciclo de juros. A gente não acredita que na próxima reunião do Copom, apesar desse tema, apesar desse tema ter voltado muito na fala do mercado, né? Ontem a gente viu os DIs curtos principalmente, tendo uma forte alta por conta aí dessa discussão se a gente vai ter 25 ou não. A nossa visão, a gente chegou ao fim do ciclo em 14,75. Só que o que nos difere por boa parte do mercado é que a gente tem cortes, vamos dizer, mais postergados. A gente só tem cortes ali no final do segundo trimestre de 2026 ou começo do terceiro trimestre de 2026. A gente, na nossa visão, o BC vai ficar parado agora de maio, que foi a última reunião, até ali o segundo fechamento, próximo do fechamento do primeiro semestre do ano que vem, quase totalizando aí próximo de 13 meses de pausa de ciclo de juros. É interessante ver como foi um pouco a dinâmica do mercado, né? O mercado, depois de maio, da reunião de maio, já começou a colocar cortes até no final do ano de 2025 e cortes bem fortes ao longo da curva, ao longo de 2026. Nossa visão é que essa curva ela postergue um pouco esses cortes de juros, principalmente olhando esse vetor de inflação mais forte, e ela tem uma queda mais lenta em torno de proximidade da meta, por conta principalmente de uma atividade que continua sendo reforçada pelos vetores fiscais, de certa forma. E com isso a gente chega aqui então em relação às projeções, com um PIB de 2% para 25, 26, um IPCA de 5,4 e 4,7 para esse ano e para o ano que vem, uma Selic que eu mencionei que chega no fim de ciclo e só tem uma queda lenta ao longo do ano que vem, um câmbio que continua pressionado, mas num patamar próximo do atual, até pegando os últimos dias seria um câmbio até um pouco mais depreciado na nossa visão, muito por conta desses temas fiscais, que às vezes gera turbulências em relação à precificação da moeda no curto prazo, e também uma parcela do primário consolidado aqui, os resultados primários, próximo aqui de 0,6, 0,8% do PIB. Um primário que, apesar das medidas do governo, ainda não seriam suficientes para a gente alcançar o que está estipulado dentro do arcabouço fiscal. E aí, por último, nessas questões em relação aos temas, né, macroeconômicos, acho que só tentar puxar um pouquinho do que a gente vem escutando sobre eleições em 2026. O que a gente tem escutando hoje, né? O que a gente tem lido hoje dentro das pesquisas, são as pesquisas de popularidade continuam a mostrar a queda da popularidade do atual governo. Com isso, cresce indícios, de certa forma, que o governo vai continuar com políticas fiscais expansionistas para tentar, pelo menos, paralisar essa sangria em relação à popularidade, tanto do presidente quanto da cúpula do governo como um todo. Mas, de certa forma, a gente tem crescido as expectativas aqui em relação aos nomes, em relação à chapa, principalmente no chapa de centro-direita, né? E aí, acho que fica muito em dúvida ainda quem vai ser, acho que isso nem os principais nomes ali de Brasília já sabem quem serão os nomes a concorrer.
a gente tem a possibilidade de um Tarcísio, a gente tem a possibilidade de alguém da família Bolsonaro, vai ter essa discussão se o Bolsonaro vai ser elegível ou não. Acho que isso tudo vai estar em tema, vai ser um grande ponto focal em relação à precificação dos ativos, mas um ponto que chama atenção foi o fechamento da diferença dos percentuais de voto nas pesquisas que o próprio Tarcísio teve em relação a uma possível, novo mandato do atual presidente Lula, né? Cerca de em março, se eu não me engano, a Quest, que é uma das principais pesquisas de eleições no Brasil, o Tarcísio e o Lula tinham uma diferença de 26 pontos entre os dois candidatos nas pesquisas estimuladas, né, que o entrevistador fala o nome dos candidatos, e hoje a diferença é próximo de 1 ponto percentual aí dentro das margens de erro, né? Então, de certa forma, isso consolida a nossa visão, que vai ser um resultado de uma eleição ali em outubro de 26, de certa forma, bastante apertada. Quem seja o nome do centro-direita, quem seja o nome do centro-esquerda, acho que vai ser uma eleição que vai trazer bastante volatilidade para o tema, acho que vai ser o grande tema do ano que vem como um todo, dentro de um panorama de uma eleição muito apertada, de certa forma, a depender principalmente dessa composição das chapas, tanto da parcela do centro-direita, tanto para a parcela de centro-esquerda hoje entre os principais partidos hoje do país. Bom, e aí falando um pouco dos resultados em relação, falando um pouco de mercados, né? Acho que o ano de 2025 ele vem sendo um ano positivo, né? O ano como um todo, a tomada de risco na renda fixa, na renda variável, tanto na parcela de moedas, ela vem sendo muito positiva, né? Em torno do ano de 2025 fechado, com destaque aí em maio, principalmente para os ativos mais longos atrelados à inflação, que parecem ter começado a ter um fechamento de curva mais expressivo, que foram a curva de inflação, como por exemplo aqui que a gente fica mais nítida, né? A gente consegue ver as duas curvas de juros. Na parcela de curva de juros nominais, a gente teve um fechamento muito forte dos juros como um todo ao longo de 2025. A gente finalizou o ano de 2024 com um patamar de precificação de juros muito elevado, né? Dezembro a gente teve um dos piores meses, tanto para os ativos de risco no Brasil como um todo, né? Assim, dentro de uma perspectiva até dos últimos 5, 10 anos. Foi um mês bastante negativo, tanto novembro quanto dezembro de 2024. A gente chegou a ver as UDIs sendo precificadas aqui no patamar de 16,60, próximo de 16,70 eles chegaram a bater no seu limite. Chama atenção, por exemplo, uma forward de julho 26, aqui de abril 26, que chegou a bater 17%, né? Então o mercado começou a precificar uma Selic que chegaria em 2026 até 17%. Então foi um mercado que ficou muito estressado no fechamento do ano passado e boa parte disso vem sendo corrigido agora ao longo de 2025. Apesar de a gente não estar no ponto mínimo das curvas, a gente chegou, de certa forma, a um fechamento bastante expressivo de mais de 200 pontos base, a depender aqui do vértice de juros. E na curva de juros reais, esses fechamentos também ocorreram, mas de uma certa forma um pouco mais tímida. Agora, em maio, por exemplo, a gente viu um fechamento um pouco mais expressivo das Bs, depois do pré ter fechado tanto ao longo do primeiro trimestre, principalmente. Mas um ponto que ainda nos chama a atenção na parcela de curva de juros reais é principalmente a questão da taxa de inflação implícita hoje no Brasil. A inflação implícita segue uma regra de bolsa, digamos, que ela tem uma precificação próxima aqui de 150 pontos bases na média histórica, acima do centro da meta. Então, hoje a inflação implícita está rodando a 6%, ela deveria ter em torno de uma precificação média em relação ao histórico, próximo de 4,5%. O que isso me mostra ainda? Que a gente tem uma inflação implícita hoje pelo mercado muito elevada. E isso, de certa forma, vem segurando as NTNBs e, de certa forma, mantendo um prêmio bastante atrativo sobre esses ativos. Aqui dentro de casa, por exemplo, a gente tem gostado muito dos ativos atrelados à inflação. Eles, historicamente, esse patamar de IPCA mais 7, principalmente nessa ponta longa da curva, é um prêmio bastante atrativo, né? As Bs, numa média histórica, rodam próximo do patamar de IPCA mais 5, até algumas até abaixo disso. E, de certa forma, a gente vê um prêmio bastante interessante, principalmente nessa ponta longa, na minha visão, que segue aqui com uma boa oportunidade de investimento, assim como foi no ano passado, principalmente dentro de um panorama que hoje a gente tem mais possibilidade de fechamento dessas curvas,
Acho que olhar para esse no médio e longo prazo são fatores muito importantes a gente ter carregando essa parcela de juros reais, principalmente nas carteiras dos nossos investidores. E aí que um ponto que eu trouxe já no meu discurso em relação na parte de cenário, mas vem chamando bastante atenção essa precificação dos juros nominais mais curtos, né? E como eu queria chamar a atenção como esses dados, os dados de atividade, têm impactado sim essa precificação de juros. Aqui só chamar a atenção do que a gente tinha em maio, né? Em maio a gente ali ao longo de maio o mercado vinha discutindo muito essa questão. Talvez a gente já tenha cortes agora ao longo de 2025 ou na primeira reunião de 2026. Vinha um mercado muito animado em relação a cortes. E os dados de atividade fortes, tanto os dados do CAGED, da semana passada, quanto os dados da PNAD, com a taxa de desemprego, reforçando uma taxa de desemprego bastante reduzida, quanto o PIB do primeiro trimestre de 2025, foram dados que reforçaram essa atividade forte, e isso fez com que tanto o DI janeiro 26 quanto o DI janeiro 27 tivessem uma alta bastante elevada, né? Que vem chamando a atenção, que é um pouco do discurso que eu trouxe, que é o mercado nos últimos dias tem tirado cortes aqui mais antecipados e colocado mais cortes já, principalmente no meio do ano que vem, que é um pouco do nosso cenário básico como um todo. É, e aí um ponto olhando para frente, né? Isso aqui eu tento olhar tanto um pouco do que aconteceu, mas também olhar um pouco em relação à precificação dos ativos, tentando olhar um panorama à frente. Acho que um ponto importante, a gente está bem otimista com o torno em relação à precificação dos preços da renda fixa, olhando para ciclos de juros do Copom do passado, a gente tem aí uma boa amostra, principalmente nos últimos 3 ciclos de pausa de juros do Copom, esses períodos nos reforçam que esses períodos foram muito positivos, tanto para os índices atrelados à inflação, tanto o índice de pré-fixado, e quanto o IMA geral, que faz essa cesta em relação a pós, pré e títulos atrelados à inflação. O que nos chama a atenção aqui que nos ciclos mais recentes, né, que são os ciclos extensos, como deve ser o ciclo atual dentro das nossas projeções, tanto em 2015, quanto em 2018, quanto em 2022, nos 3 ciclos aqui principais, a gente, no momento de pausa em relação ao momento que o Copom fica com o ciclo de juros pausados, a gente tem todos os indicadores de renda fixa, os benchmarks de renda fixa, tendo um resultado acima do CDI. Então, de certa forma, historicamente, são esses momentos de pausa do Copom. São momentos que a gente tem fechamentos de curvas, tanto na parcela pré quanto na parcela de inflação, o que nos reforça que a tomada de risco dentro da indústria como um todo de renda fixa, ela deve ser mais elevada num olhar daqui para frente, tanto no curto quanto no médio prazo. Agora passando por parcela de crédito, aqui é um pouco das nossas notas que a gente dá em relação às parcelas dos ativos de crédito privado. Hoje, como vocês podem ver, a gente está neutro em torno de todos os ativos, todas as classes de ativos dentro da parcela de crédito, tanto na parcela do corporativo, quanto na parcela de bancário, na parcela também de produtos incentivados e também na parcela de offshore. Alguns fatores aqui são importantes, principalmente na parcela do corporativo e do incentivados. Na parcela dentro dessas duas frentes de crédito, o que a gente tem reforçado para os nossos clientes, o que a nossa gestão aqui em relação ao crédito privado tem atuado, é de uma gestão ativa mais elevada, então não só procura de novos papéis, mas também fazer a venda de papéis que já tiveram um fechamento muito expressivo dos spreads, que tem uma precificação que a gente não acha justo. Nesse momento, a gente tem feito muitas vendas no mercado secundário, e para comprar novos ativos, seja no mercado primário ou secundário, a gente vem trazendo uma postura muito cautelosa, né, muito seletiva, em torno do que a gente sempre trouxe uma preocupação em relação à análise dos papéis de crédito muito forte. Então, chama atenção que o nível dos spreads, tanto para o corporativo quanto para incentivados, eles são historicamente muito baixos. Essas duas curvas aqui, tanto do IDA-DI quanto do IDPCA, me mostram exatamente isso. Só para todo mundo entender, eu tenho duas curvas em cada um dos slides, em cada um dos gráficos. A linha contínua aqui, geralmente que eu estou passando o mouse, ele é o IDA-DI próprio, né? Ele é o próprio o índice de debêntures da Ambima de ativos atrelados ao CDI.
E embaixo a gente tem um índice normalizado. O que a gente faz aqui, né? Dentro do IDA-DI acaba tendo algumas sujeiras, né? Alguns papéis que estressam e acabam puxando normalmente as spreads mais para cima. Para a gente ter realmente o que são papéis de investimento dentro da classe de ativos de high grade aqui, a gente tira todos os papéis, a gente faz uma normalização em relação a essa curva de todos os papéis, retirando os papéis que tenham acima, uma precificação, um spread acima de CDI mais 3, porque esses papéis ou são classificados na nossa visão como papéis de high yield, ou tiveram algum tipo de estresse que desconfigurariam a possibilidade de investimento para nossos fundos de crédito, principalmente os fundos mais conservadores. Então, isso é uma tentativa que a gente faz aqui para tentar enxergar realmente o que é o mercado de crédito privado, principalmente para os ativos high grades. Então, hoje a gente chega num patamar, um spread médio dentro do IDA-DI, CDI mais 1,05, muito próximo ou até inferior do patamar que a gente teve ali em setembro do ano passado, em setembro, outubro do ano passado, no momento prévio aqui em relação àquele estresse, em relação ao mercado de crédito que a gente teve no final do ano de 2024. E aqui para o parcela do IDPCA, a visão é muito próxima, muito parecido. Principalmente olhando hoje um spread médio aqui de CDI, mais 0,37, muito próximo aqui da mínima histórica que ele teve ali em 2019, em 2022, e chamando atenção para o número de papéis negativos, com spreads negativos, né, abaixo do índice das NTNBs, que hoje a gente tem no mercado, que vem crescendo muito essa quantidade de papéis com spreads negativos. Claro, quando você faz o gross up, ele ainda é um investimento muito favorável em relação ao resultado líquido por conta da isenção de imposto de renda, mas vem chamando atenção a quantidade de papéis hoje que já colocam um patamar de spread abaixo de zero, então abaixo do índice dos papéis atrelados à inflação. E aqui está um exemplo do que a gente tem feito, né? E aí é um gráfico que eu gosto muito de mostrar, esse gráfico aqui em cima, que é um pouco dos movimentos que a nossa mesa de crédito vem fazendo. E por que eu venho falando que a gente tem tido uma cautela muito grande? Muito por conta que hoje no mercado secundário eu tenho sido mais vendedor de crédito do que até comprador. Eu ainda procuro boas oportunidades. Esse mês a gente fez compras de Cielo, de Comgás, Contag, NTE, VLI, tá? e JF. No mercado bancário, a gente também fez compra principalmente aqui do CDB de Banco Bradesco, a gente fez compra de LF, de letras financeiras de Banco BTG, Banco Votorantim, mas dá para ver que eu também já venho fazendo vendas de alguns papéis. Ah, Rafa, são papéis que vocês não gostam mais? Não, são papéis que a gente acha que já fechou muito o spread e que pela precificação atual eu prefiro fazer uma certa venda para conseguir ter um carrego mais atrativo dentro da minha carteira, dentro da tomada de risco de cada um dos fundos. Então essa questão da gestão ativa dentro da parcela de crédito, ela vem sendo algo muito importante na nossa visão nesse momento, reforçando tem que se manter seletiva na questão de novas compras, seja no primário ou no secundário, mas também esse giro de carteira dentro de um mercado de crédito que hoje está muito mais estruturado, né? É interessante observar, né? Em 2019, até ali próximo de 2021, o mercado de crédito era um mercado muito buy and hold, né? Sempre foi no Brasil. Hoje, o giro do mercado em relação ao mercado secundário ele é muito maior. Então, em 2024, a gente bateu o nosso recorde, a gente teve um giro no mercado secundário, aqui em módulo de compras e vendas, de próximo de 36 bilhões de reais. Agora, em 2025, só até maio, eu já somo aqui 19 bi, muito acima do que foi no ano passado. Então, reforçando, é um cenário muito importante a gente ter começar a fazer esse giro das carteiras como um todo. E na parcela de bolsa, só passando brevemente aqui na parcela de bolsa, acho que vale reforçar como o Brasil vem seguindo essa onda dos países da América Latina, principalmente. O Brasil vem sendo um destaque em relação às bolsas globais no mundo como um todo. Em torno, aqui ficando atrás, só no year to date, para Chile e México. Vale chamar que aqui em Chile, principalmente, a gente tem algumas questões eleitorais ocorrendo, que é muito próximo de um panorama que a gente pode ter ao longo do ano que vem. Então, chamar atenção isso para o Brasil. O investidor internacional olha muito para esse tema, né? E se a gente tiver uma chapa de centro-direita no Brasil, a gente tem visto o mercado colocar um peso grande para isso no mercado de ações chileno,
que pode ser uma tese de investimento para o ano que vem, e por isso que a gente vem reforçando que esse tema de eleições, apesar de estar muito longe, ele começa já a trazer preço, começa a trazer trazer uma agregar nas discussões em torno da precificação dos ativos como um todo. México também, pela boa relação que a gente está observando entre os presidentes do México, eu sempre esqueço o nome dela, da presidenta do México, eu esqueci o nome dela agora, mas e do Trump, a gente tem aí um bom relacionamento dos dois países, que eles vêm conseguindo sair um pouco desse temor que a gente tinha em relação ao atual, ao partido Morena com o Partido Republicano Americano. Então vem chamando a atenção como os três países, essas três economias, as três bolsas vêm numa valorização forte no ano como um todo. O que a gente tem priorizado aqui na nossa parcela de gestão da renda variável? Então, a gente, dentro dos nossos posicionamentos, a gente tem focado principalmente na questão de stock picking, né? Esse giro das carteiras também vem sendo bem importante na nossa visão, mas focado principalmente nesses três fatores. Em empresas que são geradoras de caixa e com previsibilidade de receita, que conseguem surfar esse momento de alta de juros, vamos dizer, de uma maneira mais confortável, que conseguem ter boas captações no mercado de crédito, que conseguem ter um nível de caixa mais elevado nesse momento. A gente também tem priorizado a compra de papéis que possuem, empresas que possuem esse pricing power, né, que é o repasse desse nível de inflação mais elevado nesse momento para o consumidor final. Isso na nossa visão, nesse momento de inflações pressionadas, isso tem trazido um bom resultado para as empresas que conseguem fazer isso. E além disso, pegar ações, principalmente que estão bem descontadas por conta dessa exposição a juros, né? Então, olhar ações que ainda não tiveram altas relevantes nesse momento de 2025, que tem um desconto muito relevante na questão dos seus valuations, também vem sendo uma das estratégias favoráveis aqui no início de 2025, que foi um momento muito positivo, né? Nossos fundos de bolsa têm tido momentos muito positivos agora, ao longo desse primeiro semestre do ano de 2025. Aqui só para reforçar, né, quanto os resultados das companhias vêm favorecendo a precificação dos ativos. Eu gosto muito desse gráfico, porque ele me mostra que no eixo X, no eixo Y, perdão, a performance nos últimos 6 meses dos ativos setoriais, e aqui no eixo X, como foi a revisão dos lucros, né? Então, por isso que é muito importante nosso time de análise estar muito próximo das empresas como um todo, para conseguir fazer essa leitura em relação aos mercados, dos números indicativos das empresas como um todo. A gente consegue ver que as empresas que mais tiveram valorização ultimamente foram as que tiveram revisões de lucros altas ou não sofreram com revisões de lucros em patamares tão elevados ultimamente. Então, vem chamando atenção essa correlação positiva em torno do tema de performance nos últimos 6 meses, com as revisões de lucros, principalmente nos últimos 6 meses também. Bom, Nai, da minha parte eu encerro por aqui. Agradeço aqui a atenção de vocês e passo a bola aqui para você, para falar um pouco do nosso Perfeito, muito produto. obrigada. Obrigada pela apresentação, Rafa. É muito bom a gente ter esse panorama, esse macro passado por você antes de falar de produto. Tem uma pergunta aqui no chat sobre qual a nossa leitura em relação à discussão fiscal, se a gente entende que há de fato um compromisso do governo em endereçar a estabilidade da dívida. Vamos lá. A gente viu, de certa forma, o governo dando uma boa notícia para o mercado, principalmente pela questão do contingenciamento e do bloqueio de despesas. Infelizmente, depois que a gente teve essa boa notícia, a gente teve a surpresa do IOF, né? Então, o governo já tinha feito isso no ano passado, quando tinha feito o bloqueio de despesas, ele veio com a promessa do imposto de renda. O governo vem atuando muito dessa forma. De certa forma, dado o contingenciamento e o bloqueio de despesas que o governo prometeu realizar em 2025, ele, de certa forma, chegaria mais próximo do cumprimento do arcabouço fiscal agora nesse ano. A nossa visão mais negativa está para o médio e longo prazo ainda, olhando principalmente um ano de 2026, 2027. Então, falar em relação a um comprometimento em torno de uma estabilidade da dívida, hoje eu acho muito difícil, e se isso estivesse realmente ocorrendo, principalmente as pontas longas das curvas de juros, tanto na parcela nominal quanto na parcela real, já a gente teria observado fechamentos muito mais expressivos. Então, o mercado tem muita dúvida em relação a esse tema, a gente também.
Eu acho que é um tema muito importante de estar olhando, tanto para o curto prazo, com essas medidas que vem alavancando a atividade, mas principalmente nessa questão do longo prazo, como foi mencionado na pergunta, da questão da estabilidade da dívida, né? Principalmente olhando as projeções mais do horizonte de longo prazo, a gente mantém um nível de cautela bastante elevado. Perfeito, Rafa, obrigada. A gente não tem mais perguntas por enquanto, mas caso alguém queira mandar por enquanto, a gente consegue respondendo. Vou passar aqui então a parte de fundos. Pode seguir, Rafa, por favor? Bom, a gente trouxe aqui os principais produtos que a gente tem distribuído para terceiros. Lembrando, esse webinar ele foi muito pensado para os nossos clientes de family offices, de assessoria de investimento e também para as plataformas. Então, trazendo aqui uma atualização do Bancos, que é um produto bastante. Eu falo que ele é um queridinho pelo mercado também, além de ser nosso queridinho, produto de crédito bancário majoritariamente. Teve uma performance bem atrativa no mês. A gente traz como destaque aqui no resultado do produto as letras financeiras subordinadas também e perpétuas dos grandes bancos como Santander, Bradesco e Itaú, e as letras financeiras simples de Caixa Econômica e do Sicredi, tá? A gente, como o Rafa já bem explorou, né, a gente tem feito um giro no secundário bem relevante, mas a gente continua a buscar novas oportunidades de alocação, tanto no mercado primário quanto secundário, tá bom? Seguindo para o próximo produto, a gente tem o Zupo. O Zupo ele já é um produto que ele mescla o crédito privado com o corporativo e também já tem uma parcela de alocação em FDICs. Nesse produto, a maior contribuição no mês ela veio de produtos de ativos corporativos também, tá? Com destaque para o Grupo Boticário, Localiza, Auren Energia e Assaí. E dos ativos bancários, a gente teve um destaque também para as LFs de grandes bancos, como eu citei no Bancos 2. Aqui repete o mesmo. A gente segue com algumas compras. No mês de maio, destaque de compras foram LFs do Banco Agibank, LF subordinada de BTG Pactual e debêntures da Cielo. Tá joia? Seguimos para o produto, acho que o próximo é o Ultra, Rafa. Não, debêntures, eu inverti a ordem aqui das minhas notas. A gente está aqui com o produto o de debênture incentivada CDI 2, é uma versão 2 do nosso produto de debêntures que já existia e foi fechado no ano passado. Nesse produto, a maior contribuição do portfólio ela veio de MRS Logística, Concessionária Interior Paulista, All América Latina Logística de Malha Paulista e Concessionária Rodovias do Interior Paulista, tá? E as principais compras da carteira foram Auren, VLI e Coelba. Lembrando que esse produto, como ele é CDI, a gente faz um swap através de DAP para a carteira de ativos que majoritariamente é comprada IPCA+, tá joia? Seguimos aqui para o produto de debêntures inflação. Passa para mim, Rafa. Opa, já passou. Na parcela de crédito, a maior contribuição ela veio ali de concessionária rodovias interior paulista, concessionária interior paulista e ecorrodovias, tá joia? Além disso, esse fundo ele sofreu um leve impacto pelas aberturas dos títulos de renda fixa atrelados à inflação. E por fim, a gente finaliza acho que com o Ultra Prev, que é o nosso flagship. Tanto a gente tem ele na versão 175, tá? Mas na versão de previdência ele ainda segue aberto em algumas plataformas. A gente tem um capacity reduzido ainda em alguma delas. E aqui neles o destaque veio principalmente, no Ultra, o destaque veio principalmente para Auren Energia, Celp, Armac, Auras Almas Mineração e também da parcela que a gente tem alocado em FDICs, tá joia? E como a gente comentou, não diferente, a gente segue olhando oportunidades de alocação nesse produto, tanto no mercado primário quanto secundário, mas a gente tem priorizado a alocação em créditos corporativos e também na parcela de estruturado. Tá joia? Deixa eu ver se eu recebi mais alguma dúvida aqui. Tivemos mais uma pergunta assim, deixa eu voltar aqui. Agradecimento pela apresentação, foi didática. O participante chegou um pouco atrasado e perguntou também sobre a nossa perspectiva da dívida americana e como isso impacta os Estados Unidos. Como eu já terminei a parte de produtos, vou voltar a palavra para o Rafa e depois já faço o encerramento, tá bom? Tá ótimo. Bom, vamos lá. Acho que tentar até consigo voltar aqui. Seguir. Bom, a gente tem uma perspectiva não muito positiva por questão do tema em relação ao fiscal nos Estados Unidos. Como eu mencionei ali no começo da apresentação, esse pacote do Beautiful Bill, que já
foi aprovado no Congresso, deve ser bastante mudado o texto ao longo. Agora, no Senado, ele não é uma perspectiva que corrige as questões de gastos e de receitas dentro do governo norte-americano, e quando a gente olha para uma perspectiva de um governo que vem carregando déficits fiscais desde a saída da pandemia, num patamar de 6 até 7% em percentual do PIB de déficit, é um panorama bem negativo, né? Se a gente voltar um passo atrás ali quando o governo Trump foi eleito, boa parte do mercado tinha esse tema como o principal tema do governo para os 4 anos, né? Não só nos primeiros 100 dias, não só no início do governo, mas os 4 anos trariam esse tema fiscal como foco por parte do governo. De certa forma, a gente tem bastante preocupação, e isso que acaba se refletindo na discussão em relação à taxa neutra nos Estados Unidos. Acho que é um ponto que o mercado vai focar bastante daqui para frente, principalmente quando esse fator de tarifas sair um pouco do radar, quando a gente já tiver as negociações concretizadas, que é algo que deve demorar, mas quando isso ocorrer, o tema fiscal americano vai ser o principal tema em relação ao mercado norte-americano, na nossa visão, que aí acaba impactando outras economias como um todo. Então, uma perspectiva, só concluindo, uma perspectiva bastante preocupante em relação a esse tema fiscal, que deve ser aí um dos principais temas, olhando no médio prazo aqui em relação à precificação de ativos de risco, tá? Perfeito, Rafa, obrigada. Bom, não temos mais perguntas. Gostaria de agradecer a participação de todos. Rafa, também a sua disponibilidade. Lembrando, pessoal, a gente vai fazer esse conteúdo aqui mensalmente. Quem quiser receber a apresentação, eu vou pedir para mandar um e-mail para a gente. Então, contato o seu comercial aqui de o Ponto Focal, a gente compartilha com vocês a apresentação. Lembrando, siga a gente nas redes sociais. A gente deve compartilhar esse conteúdo também no nosso YouTube. A gente libera o link para vocês em breve, caso alguém queira rever alguma parte. E convido vocês a estar com a gente no mês que vem novamente. Obrigada pela participação de todos e a gente se vê no mês que vem. Muito Obrigada. obrigado, pessoal. Um bom dia, boa semana e bons negócios, viu? Obrigada, gente. Tchau, tchau.